Fala pessoal, hoje vamos falar aí sobre comida japonesa e se ela pode ou não fazer parte da dieta de um atleta ou de um desportista. Vamos lá? Eu sou a Aline Ribeiro, nutricionista esportiva e particularmente eu passei a apreciar a comida japonesa após a convivência com alguns amigos que curtiam muito dessa culinária, né? E a gente sabe aí que a culinária japonesa, pelo menos a que a gente conhece, ela foi adaptada ao paladar dos brasileiros, né? E em muitos restaurantes brasileiros foi graças aí a poucos e simples ingredientes, né, que compõem o sushi, que ele tem se tornado aí uma opção saudável, né, de alimentação, além de ser incrivelmente saboroso para muitos, inclusive para mim. A combinação aí de arroz, peixe, legumes, né, parece fornecer aí uma refeição equilibrada e é considerada por muitos, em quantidades adequadas, né, uma opção de refeição para dietas para perda de peso e até para atletas. Mas será que é realmente assim? Vamos analisar aí as propriedades, né, nutricionais do sushi e entender se ele é adequado e benéfico para um atleta. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos em frente? E embora um cardápio de um sushi, né, ele tem uma ampla variedade de opções, né, a maioria dos rolls, ele é composto aí por 4 ingredientes básicos, né, o arroz, o peixe, as algas, né, e os legumes. E esses 4 alimentos, eles fornecem aí diferentes nutrientes para a dieta de um atleta ou de um desportista e a gente vai analisar cada um deles. Muitas vezes o sushi contém um arroz aí branco, de grão curto e que é rico em carboidratos, né? 1/4 de xícara de arroz branco seco, né? De sushi, cerca aí de meia xícara de arroz cozido, fornece em torno de 30 gramas de carboidrato, que é a principal fonte e a quantidade adequada de combustível para atividades esportivas, né? Além disso, esse tipo de arroz ele é menos rico em fibras, né? Cerca de 1 grama por porção. Portanto, ele pode ser aí incluído em uma refeição pré-treino ou pré-prova, porque não vai gerar aquele desconforto que pode ser ocasionado pelo excesso de fibras. Já o peixe não é segredo para ninguém que é uma excelente fonte de proteína, né, e de gorduras saudáveis, como o ômega 3, por exemplo. E esses dois ingredientes, eles contribuem para o controle da fome e da saciedade, né? As proteínas, elas são necessárias para o crescimento e reparação dos músculos, principalmente após uma atividade física. Enquanto que as gorduras saudáveis, elas são aí comprovadamente, né, benéficas para a saúde do nosso cérebro e do nosso coração. Além disso, os ácidos graxos ômega 3, eles têm propriedades aí anti-inflamatórias, né, e que desempenham um papel importante no processo de recuperação. Em geral, a quantidade aí de peixe, ela não é muito alta, né, por peça, quando a gente avalia por peça. Pode ser também por causa do custo, o que não nos leva a um consumo elevado, né, de proteína. Porém, a gente precisa ter atenção para consumir uma quantidade de proteínas adequadas por quilo de peso para aquela refeição. E nós temos as algas, né? A maioria dos rolls de sushi inclui algas e esse vegetal marinho ele é rico em nutrientes incluindo as fibras, né, que ajuda a manter o sistema digestivo regular, o cálcio para manter os ossos fortes, a vitamina E para prevenir inflamações e a fortalecer o sistema imunológico, a vitamina K para a saúde dos ossos, a vitamina do complexo B que desempenha um papel fundamental na manutenção de energia e ajuda o nosso corpo a produzir glóbulos vermelhos que levam oxigênio aos nossos músculos, né? E mais uma vez, a porção de algas em uma peça de sushi é pequena, mas adiciona de qualquer forma alguma quantidade de nutriente adicional àquele prato. Os vegetais encontrados no sushi, assim como as frutas, a gente pode encontrar em uma peça de sushi, por exemplo, o pepino, o abacate, a manga e outras opções. Apesar de pequeno, é melhor do que nada, né? Porque ele pode fornecer aí nutrientes adicionais, como fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Então, no geral, os 4 componentes principais do sushi praticamente nos dão os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? Porque ele fornece os carboidratos, a proteína, as gorduras saudáveis, né? As fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes de que os atletas e os desportistas precisam
na sua dieta, né? Para o seu dia a dia, para o seu treino e até para a sua competição. Porém, isso não inclui aí outros ingredientes adicionados, como por exemplo os temperos e os molhos, né? E eu vou abrir um parênteses aqui para falar do sashimi, ou sashimi, que é um prato japonês, né, que consiste aí de fatias finas de peixe cru. É uma ótima fonte de proteína magra e ácidos graxos ômega 3, né? E o salmão, o atum e o peixe branco são os peixes mais comumente utilizados para fazer essa peça. E a gente sabe aí que o salmão, né, é uma ótima fonte de vitamina B12, ômega 3, enquanto que o atum também é uma ótima fonte de proteína, né? E fazendo com que o sushi ele se torne também mais uma opção saudável para quem está aí fazendo um acompanhamento nutricional para perda de peso, para quem está consumindo uma dieta rica em proteínas, né? Ou precisando de proteína para qualquer reparação muscular. É uma opção. E no que devemos prestar atenção ao comer sushi, né? Mesmo que você se decida pela opção mais saudável, é bem fácil a gente exagerar no molhinho de soja, né? Embora um pouco de molho de soja acrescente muito sabor, né? Ele pode levar a um consumo máximo de sódio por dia, né? Ou seja, uma colher de sopa do molho de soja pode nos fornecer de 25% a 50% das nossas necessidades diárias de sódio. E embora a gente pode pensar aí na condição dos atletas que têm uma perda de suor maior e podem precisar de um pouco mais de sal em sua dieta, especialmente se eles se exercitarem sob calor por longas horas ou longas distâncias, é sempre melhor manter a ingestão do molho de soja ao mínimo possível. E uma opção é dosar aí uma colher de chá, simplesmente para dar aquele gostinho adicional, mas muito leve, muito superficial. A gente não recomenda que você faça a imersão da peça no molho de soja, mas que você use pequenas gotas, né, sobre a peça para que você possa ter um sabor adicional sem tanto consumo do molho de soja, ou optar pelo molho de soja light, que tem uma quantidade reduzida de sódio, né, e ainda assim não exagerar. Você também precisa prestar atenção ao que está na peça do sushi, né? Por exemplo, uma peça de Filadélfia inclui queijo cremoso, né? As peças de tempurá têm peixe e legumecinhos fritos, né? Algumas peças contêm uma maionezinha picante com alto teor de gordura, então tudo isso eleva a quantidade de calorias e diminui a qualidade daquele produto. E um ponto muito importante é a escolha de um bom restaurante, né? Isso é super importante, tendo em vista aí que o consumo de alimentos crus requer uma atenção redobrada com a manipulação de alimentos, bem como toda a rotina de boas práticas, né? Evitando assim qualquer possibilidade de adoecimento por contaminação, seja por bactérias, seja por parasitas. E isso tudo pode prejudicar a sua saúde, né? E até risco de vida. E se a gente pensar no atleta, pode comprometer desempenho e até prejudicar e impedir a participação em uma competição. Então é de extrema importância ter esse cuidado e essa cautela. E com que frequência você pode comer sushi, né? Os atletas eles podem desfrutar do sushi tanto quanto quiserem, né? De fato, as diretrizes dietéticas aí de 2000 e 2025 recomendam consumir 300 gramas de peixe por semana, né? E a gente sabe que o brasileiro ele consome pouco peixe, então poder usar desse recurso, né, desse tipo de culinária vai lhe ajudar muito a melhorar o aporte de proteína originária do peixe de uma forma muito mais agradável, né? Claro, para os apreciadores. E como sempre, nunca é demais reforçar que você precisa entender como que aquele alimento, nesse caso sushi, vai afetar o seu estômago antes de adicioná-lo a qualquer rotina de treino ou competição, para que você não tenha surpresas desagradáveis. A gente sempre recomenda aqui que você não deve adicionar nenhum alimento novo que não tenha sido testado antes de um treino ou de uma competição. Você não treina? Não periodiza lá o seu momento de seus sprints, seus levantamentos, enfim. Independente da modalidade esportiva que você pratica, então qualquer alimento, suplemento, hidratação, ela precisa ser treinada, testada
antes de qualquer evento esportivo. Então, com essas simples recomendações, você pode desfrutar do sushi sem culpa e com a certeza de que vai fornecer ao seu corpo a energia de que ele precisa para um treino de alto desempenho, E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm algum amigo que aprecia aqui a culinária japonesa, compartilhe esse vídeo com ele. A gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço da Nutri.